Olá, senhores. Vamos aí com uma questãozinha de dinâmica impulsiva. Fala o seguinte, ó. Um patinador A de massa 40 kg persegue um B com massa 30 kg. Ambos se deslocam inicialmente em movimento retilíneo uniforme, com velocidades 2 metros por segundo, o A, e 1 metro por segundo, o B, e no mesmo sentido. A variação da velocidade do patinador A, devido ao choque com o B, é medida experimentalmente em função do tempo, cujo resultado é mostrado no gráfico ao lado, no caso aqui, abaixo do nosso texto, né? Considerando desprezíveis as forças de atrito, determine, item a velocidade do patinador B após o choque com o patinador A. Então, para resolver o item A, nós vamos usar o teorema da conservação da quantidade de movimento, já que trata-se de um sistema isolado. Eu vou poder afirmar que a somatória da quantidade de movimento antes da colisão, da trombada, do empurrão, não importa o que aconteça ali, tem que ser exatamente igual depois. Antes é a quantidade de movimento do patinador A mais a quantidade de movimento do patinador B. Depois da colisão é a quantidade de movimento do patinador A mais o patinador B, que como é depois para diferenciar do antes, nós vamos chamar de QA' e QB'. Então essa relação vai ficar a massa de A vezes a velocidade de A antes do choque, mais a massa de B vezes a velocidade de B antes do choque, é igual a massa de A vezes a velocidade do corpo A após o choque, mais a massa de B, e vezes a velocidade do corpo B, que é o que ele pede, né? Após o choque. Então, olha só. A massa de A, ele deu no texto, vale 40 kg. A velocidade, ele também deu no texto, vale 2. Eu vou adotar o sentido que eles andam como positivo, tá? Como tá todo mundo no mesmo sentido, fica todo mundo positivo. Mas a massa de B, que vale 30 kg, e a velocidade dele antes, que vale 1. A massa de A, obviamente, continua valendo 40. E se a gente olhar no gráfico, a gente quer ver que a velocidade do corpo A após o choque, ó, vale 1 metro por segundo e positivo. Então, continua para a direita, né, ou para a esquerda, não sei, mas continua no mesmo sentido que estava antes. Mas a massa do B vale 30 e a velocidade do B é o que nós queremos determinar. Então, agora ó, vai ficar 40 vezes 2 dá 80, mais 30 vezes 1, que é 30, 40 vezes 1, que é 40, mais 30 vezes o VB'. 80 mais 30 dá 110, né? Aí esse 40 positivo passa para lá negativo, 110 menos 40 dá 70. Então a gente chega agora que isso daqui vale 30 VB' é igual a 70. Corta um zero com zero. A gente descobre aí que a velocidade do corpo B após o choque é 7 dividido por 3, certo? Esse daí você pode deixar em fração, ou se a gente dividir, a gente vai chegar que esse valor é aproximadamente 2,33 metros por segundo. Belezinha, meninos? O item B. Ó, deu positivo, indica que está no mesmo sentido que estava antes, certo? Agora o item B. A intensidade da força média de contato entre A e B durante o choque. Então agora vamos ter que trabalhar com o teorema do impulso. Olha que bacana. O impulso resultante é o que determina a variação de quantidade de movimento, certo? Seria a quantidade de movimento final menos a inicial. O impulso resultante eu vou trabalhar no corpo A. Então o impulso resultante no bloco A é o que determina a variação da quantidade de movimento no bloco A. Então esse impulso vai ser a força vezes o intervalo de tempo, igual a massa de A vezes a velocidade final de A, que é a velocidade após o choque, né? Menos a massa de A vezes a velocidade de A antes do choque. A força é o que nós queremos. O intervalo de tempo que essa colisão dura, ó, você vai olhar no gráfico. Perceba que a velocidade começou a variar a partir do instante 1,2 e parou a sua variação, volta a ficar constante, a partir do instante 1,3. Isso significa que o nosso intervalo de tempo aqui, ó, em que ele acelera ou desacelera, é de 0,1 segundo. Então, vou colocar aqui, ó, tempo vale 0,1, a massa de A vale 40 e a velocidade após o impacto é 1, tá no gráfico, menos a massa de A, que vale 40, e a velocidade do A antes do choque, que vale 2. Portanto, não ficar 40 vezes 1, 40, 40 vezes 2, 80. 40 menos 80 dá menos 40. E aí passa o 0,1 dividindo. Menos 40 dividido por 0,1 vai dar menos 400 newtons.
Peão, mas nós achamos uma força negativa. Exato, meninos. Essa força negativa é porque a força que atua no bloco A, que é o que o B faz nele, né? Ela está no sentido contrário ao movimento. Apenas por isso que ela deu negativa. É uma questão de orientação para nós aí, certo? Como a gente adotou por um sentido do movimento sendo positivo, essa força é contrária, né? O A empurra o B a favor do movimento, tanto é que a velocidade do B aumenta. Por reação, o B empurra o A contra o movimento. Acaba desacelerando ele, por isso que a velocidade do A diminui. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos. E só uma curiosidade, tá? Às vezes no item C ele poderia pedir desenho do gráfico, a velocidade, o gráfico do corpo B, né? O movimento do corpo B. Vamos fazer em vermelho? O corpo B seria assim, ó. Antes da colisão, a velocidade valia 1. Após... Isso, exagerou aqui. Após a colisão, essa velocidade passa a ter um valor de 2,33 metros por segundo, aproximadamente. Então, está um pouquinho mais para cima aqui, né? E esse intermediário, quando você liga fazendo uma curvinha suave aí, desde o início até o fim. Lembrando que aqui, ó, é o valor de aproximadamente 2,33. Essa seria a curva do gráfico da velocidade do B em função do tempo para nós. Beleza? Grande abraço a todos e até mais. Gostou? Se inscreve no canal.